Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus? Gênesis capítulo 25. You can open your Bible in Genesis, book of Genesis, chapter 25. Oh, glória. Gênesis capítulo 25, versículo 19 ao versículo 23. Genesis 25, verse 19 until 23 says, "This is the account of the family line of Abraham, son Isaac. Abraham became the father of Isaac, and Isaac was 40 years old when he married Rebekah, daughter of Bethuel the Aramean from Paddan Aram, and sister of Laban the Aramean. Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because she was childless. The Lord answered his prayer, and his wife Rebekah became pregnant. The babies jostled each other within her, and she said, 'Why is this happening to me?' So she went to inquire of the Lord. The Lord said to her, 'Two nations are in your womb, and two peoples from within you will be separated. One people will be stronger than the other, and the older will serve the younger.'" Glória a Deus. Vocês podem tomar assento. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. You may sit. Deus é bom, God's good, a sua misericórdia dura para sempre. his mercy is endless, E é por causa da misericórdia de Deus and that's because of his que mercy todos nós aqui estamos. that we are all here. De maneira que nada é nosso, As nothing is ours, tudo é dele. but all is his. Então a ele honra, So to him be a ele honor, glória, to him be glory, a ele louvor, to him be a prayer, ele adoração, to him be a worship. ele exaltação, Let him be para exalted todos sempre. forever. Seja louvado o nome do Senhor God nosso be praised. Deus. Diga família, You may say family, diga família. family, Valores perdidos lost values, na casa de Isaac. family, lost values at Isaac's house. Gênesis capítulo 25, nesse texto In this text that we just read, introdutório do verso 19 a 23, in the verse 19 to 23, trata justamente do casamento de Isaac com Rebeca talks about Isaac and Rebekah marriage e da geração dos filhos and of their children, Esaú e Jacó. Esau and Jacob. É um casamento que começa muito bem. It is a marriage that starts well. O pai de Isaac, o irmão Abraão, Isaac's father, Abraham, tinha a grande preocupação em que seu filho não casasse errado. he was worried that his son would not marry with the wrong woman. De fato, isso aconteceu. Isaac casou-se com Rebeca. And that happened, Isaac married with E se Rebekah. você ler Gênesis 24, versículo 67, If you read Genesis 24, verse 67, a afirmativa do texto diz que Isaac tomou Rebeca por mulher. the text says that Isaac married with Rebekah, E Isaac a amou. and Isaac loved her. Aqui temos um retrato do esposo que ama a sua esposa. Here we can see a husband that loved his wife. Quando lemos o capítulo 25 When we read the chapter 25, e o versículo 19 e 20, and the verse 19 and 20, temos a informação da idade que Isaac tinha quando casou-se com Rebeca. we can see how old Isaac was when he married Ele with tinha Rebekah. 40 anos, He was 40 years old, mas ele não sabia que Rebeca tinha um problema. but he didn't know that Rebekah had a problem. Ele só vai descobrir o problema da sua esposa no decurso da vida conjugal. He just discovered it as time goes by. E o problema que Rebeca tinha era uma esterilidade. And Rebekah did not have children, Ou seja, Rebeca não poderia gerar, meaning Rebekah could not ever have dar à children, luz filhos, have children, ser mãe. become a mother. Logo, Isaac Because of that, não Isaac teria uma descendência, would not have não teria descendants, uma árvore. would not have a tree. Seu nome seria riscado da história. His name would be risked from history. Isaac se propôs So Isaac tried to, a orar ao Senhor he prayed to the Lord pelo problema da sua esposa. because of the problem that Rebekah E had. aqui temos mais uma lição. And
And here we have another O lesson. marido que ama, The husband that loves, o marido que ama the husband that é o loves marido que ora. is a husband that prays. Eu vou repetir. I'm going to repeat. O marido que ama The husband that loves é o marido que ora. is the husband that prays. A esposa de Isaac Isaac's wife tinha um problema, had a problem, mas o Isaac de Rebeca but Isaac's from não Rebecca, trocou a Rebeca. he didn't change it her. Não trocou a Rebeca. He didn't switch off wife. Não trocou a Rebeca. He didn't switch wife. Não deixou a Rebeca. He didn't let Não her. abandonou a He Rebeca. didn't abandon her. Mesmo Rebeca Even though Rebecca tendo um problema. having a problem, Isaac não trocou de esposa, Isaac didn't switch it off mas wife, orou pela but esposa. he prayed for her. Eu vou dar um tempo para você refletir sobre isso. I will give you a time so you can reflect about it. Isaac orou por Rebeca Isaac prayed for her, e não foi uma semana de oração. and it wasn't like 1 week of prayer. Não foi um mês de oração. It wasn't like a month. Não foram 6 meses de oração. It wasn't 6 months of prayer. Não foi um ano de oração. It wasn't a year of prayer. Foram 20 anos de It was oração. 20 years praying. Tem fé para isso? Do you have faith for this? Confere o texto comigo. Please read the text with me. Capítulo 25. Chapter 25, Vamos ao versículo de número 26. verse 26. E depois saiu seu irmão, After this, his brother came out, agarrado sua mão no calcanhar de Esaú. with his hand grasping Esau's heel. Por isso se chamou seu nome Jacó. So he was named Jacob. Ponto final. E o texto diz assim: E era Isaque da idade de 60 anos. And says Isaac was Quando 60 o years gerou. old when Rebekah gave birth Casou to com them. 40, foi pai com 60. He was married with 40 and became a father at Debaixo da 60. profecia do pastor Tércio nessa manhã. I'm saying- Receba. I'm saying as Pastor Tercio said, receive it. Até os mais experientes está recebendo. Glória Even a the Deus. older ones are receiving today. Faz de novo, Senhor. Aleluia. Do it again, Lord. Observe que Isaac ora pelo problema e Deus trouxe uma grande vitória. You can see that Isaac prayed and God brought victory. Quando Isaac orou por Rebeca, When Isaac prayed for Rebekah, 20 anos depois, 20 years later, o Senhor visitou então the Rebeca, Lord visited her, curou Rebeca, healed her, deu saúde a Rebeca, gave her deu wealth, condições a gave her Rebeca, conditions, e agora ela está grávida. and now she's pregnant. E a porção é dobrada. And it's a double portion, E a porção é dobrada. and the portion is doubled. Existem momentos no casamento There are moments in our marriages que o marido ora pela esposa. that the husband pray for his wife, E existem momentos no casamento and there are moments in the que a wife's marriage esposa ora pelos problemas da casa, that the wife pray for pelos the problems problemas at house, internos, for the internal pelos problemas problems, pessoais. her personal Chegou a problems. vez de Rebeca orar. Now it's time for Rebekah to pray. Capítulo 25, Chapter o 25, versículo de número 22. verse E 22. os filhos lutavam dentro dela. The babies jostled Então each other with disse: him. Se é assim, por que sou eu assim? And she said, why is this happening to me? E foi-se a perguntar ao Senhor. So she went to inquire Agora of é the a Lord. hora de Rebeca orar. Now it's her time to pray. O início desse casamento, The starting of this da marriage, constituição deste lar, of what happened, desta família, of this family, foi pautada em princípios, was about principles, em valores, at values, o amor, love, a oração, prayer, a intercessão, intercession, a vida espiritual, spiritual life, buscar a They were Deus, seeking the Lord, resposta de Deus, answer- esperar get em answer from the Lord, waiting in Deus, the Lord, viver milagres de living Deus, miracles with ter God, respostas de having Deus. answers from God, Mas o tempo passou. but time passed by. Gênesis 25, Chapter 25, versículo de número 27. verse 27. E cresceram os meninos. The boys grew up. E cresceram os meninos. The boys grew up. E cresceram os meninos. The boys grew up. Então o tempo passou. So time passed. Esaú e Jacó, Esau and Jacob, cada um deles tem um ministério peculiar e particular. each one of them has a different ministry. O ministério de Esaú é no campo. Esau had a ministry at the field, on the O field, ministério de Jacó é na tenda.
Ministry of Jacob was inside the tent, mas cada um tem o seu ministério. but each one of them has its own ministry. Um é do campo One is from the e fields, o outro é da tenda. other from the tent. Precisamos entender qual é o nosso ministério. We need to understand which is our ministry. Tem muita gente no campo quando deveria estar na tenda. There's a lot of people that is on the field E that tem must be muita on the gente na tent. tenda quando deveria estar no campo. And there are people that are on the tent that should be on the field. Cada um deve ficar naquilo que Deus chamou. Each one must be where God called you. Tem uma palavra na presciência de Deus. There's a word in the prescience of God. Capítulo 25, verso de número 23. Chapter 25, verse 23. Última expressão do texto. The last expression in the text. E o maior And the older servirá will serve ao menor. the younger. Repitam. Can you repeat? E o maior The older servirá will serve ao menor. the Mais younger. forte. E o maior The older servirá. will serve the younger. Isto é presciência de Deus. This is prescience of God. Na presciência de The Deus, prescience of God, Deus já sabe God already knew que Esaú that Esau não vai valorizar o que ele vai receber, will not value what he's o going que to lhe é de receive, direito. what is on his right. Então, na presciência de Deus, So in full knowledge of God, Deus já sabe disso. God already knew of Por it. isso já escolhe, That why he por chose antecipação, as anticipation o Jacó. Jacob. Diga, a escolha de You Deus, can say God choose, a escolha de Deus God's choice não me autoriza doesn't let me the cortar right caminhos to have cutways, para chegar nessa escolha. to get on what he wants. Diga, a presciência é de Deus e não minha. Forward knowledge belongs to God, not to me. Nós não temos presciência. We don't have forward knowledge. Nós temos um chamado We have a call que no decurso do tempo that as time goes by, Deus cumprirá, God will fulfill, fará acontecer, will make it happen, trará a existência, will bring to mas do existence. jeito dele e não do But nosso, as he wants, not da as us maneira want. dele e não do nosso. On his ways, not ours. Eu acredito particularmente, I believe myself, pelo que o texto infere, because of what is written here, que Rebeca amava Jacó, that Rebekah loved Jacob Isaac amava Esaú. and Isaac loved Esau. Então eu acredito particularmente So I believe myself que algumas vezes that sometimes Rebeca falou com Jacó: Rebekah spoke to Jacob. Jacó, Jacob, quando você e seu irmão when you and your brother estavam no meu ventre, were inside of me, eu orei a I Deus. prayed to God. Sabe o que Deus falou para mim? Do you know what God told me? Que o maior That servirá ao menor. the older will serve the younger. Ou seja, Meaning, o seu irmão Esaú, your brother que é o Esau primogênito, is the first son. vai te servir. He's going to serve you. A partir desse entendimento, From this moment on, eles começam a trabalhar para cumprir they started to work to aquilo que fulfill Deus it, prometeu. what God promised. Repitam após mim: Repeat, please. Deus não precisa. God doesn't need. Mais forte, Deus não precisa God doesn't need da nossa ajuda of our help para cumprir promessas. to make His promise happen. Pergunte por quê? You can ask me why. Porque aquele que prometeu Because those who made the é promise fiel. is faithful. Ele é fiel. He's faithful. Se é ele que falou, If He told so, ele cuida, He will take ele care. vela, He will take ele care. zela, He's going to ele look at it. cumpre, He will porque make it está em happen. jogo Because a palavra que ele falou. what's on the table is what He said. Sabe qual é o nosso problema? Do you know which is a problem? É que Deus faz promessa para It's nós. because God promises us Nós things. vamos para casa pensando na promessa. We go to our home E daqui a thinking pouco a gente about, pensa como nós vamos ajudar Deus. and then suddenly we start thinking how cumprir we're going essa to help promessa. God to make that happen. Bom dia. Hi, Vocês estão aqui ainda? are you still here? Tá tudo bem aí? Is everything okay? Tem um glória por aí? There is a glory. Diga, Esaú You may say Esau é primogênito. is the older, Então todo o privilégio é dele. so all the privileges belong to him. A bênção da primogenitura está sobre ele. The blessing of being the first son Ele is tem to esta him. bênção He has this blessing da primogenitura. of being the Ele older também son. tem o direito He also has the right de uma bênção profética. of a prophetic blessing. Ele é primogênito. He's the older son. O direito é dele.
He has the right. O privilégio é The dele. privilege belongs A to him. bênção é dele. The blessing is Da him primogenitura of being the older e a son. bênção profética. The prophet blessing. Cabe a Esaú It's up to Esau valorizar to value as bênçãos que ele tem. the blessings that he has. É triste olhar para os nossos dias It's sad when we look up to our e days ver tanta gente boa no nosso meio, and see so many good people in the middle of us com bênçãos de Deus, with blessings of God, promessas de Deus, promises of God, privilégios de Deus, privileges of God, simplesmente jogar para o alto, just letting it all go away. desprezar. They are Não not taking valorizar. care. They are not valued. Para nós que estamos do lado de fora, For us that are outside, dando uma olhada no cenário, just taking a look at the diagnosticando scenario, quem tem e quem não tem, looking who has and who dá hasn't. vontade de morder o dedo. We want just Quando to vemos talk alguém to que them. tem, joga tudo para o alto. When we see someone that Porque a gente has, fica we let orando, it go. como eu queria ter o que ele tem, e ele tem e não valoriza. Because we wanted to have what this person has, but this person isn't valuing. Você precisa valorizar quem você é. You need to value who you are. Você precisa valorizar o que você tem. You need to value what you Você precisa have. valorizar o lar que Deus te deu. You need to value the A home, família que Deus the te family deu. that God gave A you, casa que você the house nasceu. that you O were contexto born, que você faz the parte. context that you are A part of. sua raiz, a sua árvore, a sua história. Your tree, your Porque story. muitos gostariam de ter o que você tem, mas não. Because many would like to have what you have, but they don't. Olha comigo o texto, por favor. Look with me the text, please. O capítulo 25, verso 29 diz: Chapter 25, verse 29 E says, Jacó cozera um guisado, Once when Jacob was cooking some e veio stew, Esaú do campo, Esau came in from e the ele open estava country, cansado. famished. Ao verso 30, e disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, He said to Jacob, Quick, let me have some that red stew, porque estou cansado. because I'm famished. Ele estava cansado. He was Diga, tired. Esaú Esau, estava cansado. he was famished. Diga para alguém ao seu lado: cuidado com o cansaço. Be careful with famished. With being famished. Diga, o cansaço Being gera famished fadiga. let you tired. A fadiga And being gera tired insatisfação. let you not be A insatisfação satisfied. gera desprezo. Not being satisfied let you be despicable. Quando estamos cansados, nós começamos a desprezar. When we are tired, we start to contempting Quando things. estamos cansados, nós não valorizamos o que temos. When we are tired, we Não don't value what valorizamos we o que have. somos. We don't value what we are. Você tem noção onde você está agora? Are you aware of where are you right now? Aonde você está sentado, assentada agora? Where are you sitting Parou right para now? pensar? Can you Eu think vou te dar about it? 30 segundos para pensar. I'll give you 30 seconds to think about it. Olha que privilégio. Look how privileged you are. Isso é bênção. This is a blessing. Isso é privilégio. This is a privilege. Isso é uma honra de This Deus. is an honor of God. Você tem que valorizar isso. You need to value it. Quando nós estamos cansados, nós não valorizamos isso. When we are tired, we don't value. Onde congregamos, Where we congregate, onde moramos, where we live, quem nos lidera, who leads us, quem ministra sobre who nós, ministries upon us, nossa comunhão com Deus, our communion with God, nossa família. our family. E parece que nós precisamos perder And it seems like we need to lose para reconhecer, to recognize, para to valorizar value o que tínhamos. what we had. Não espere perder para valorizar. Don't want to lose so you can value Valorize-o your agora. things. Value right now the Ame moment. agora. You need to love Guarde right now. agora. Keep it safe right now. Desfrute do melhor que Deus tem para você You need to agora. enjoy what God has for you right now. Porque no seu cansaço vem a fadiga. Because when you're Na famished, sua fadiga vem a you insatisfação. become tired, and then Na you sua become insatisfação vem o desprezo. content. And when you are E content, depois, nem chorando, pode recuperar o que se perdeu. then later you cannot recover what you had. Esse momento é um momento muito interessante, porque é muitas línguas estranhas, profecias e revelações This is an acontecendo. interesting moment because you are reflecting. Esses dias atrás, o pastor falou uma fala aqui, A few days ago, the pastor said something, e eu fiz uso dessa fala de uma maneira brincando, and I
com joked todo about respeito. it, with all the respect, of Mas course. eu me lembro que ele disse, But I pastor remember Neemias that he said- tem idade para ser meu filho. He said, Pastor E eu Nehemiah, brinquei aqui do lado, bença pai. Nehemiah has the age to be my son. And then I said, hi, Father. Sabe por quê? Do you know why? Porque tem gente que tem privilégio, Because there are people que that tem has the oportunidade, privilege, that has the mas opportunity, não valoriza o que tem. but they don't value what they have. E nós caminhamos And then we no go ministério da pregação in the ministry of há preaching 27 anos as 24, em busca de um pai, 27 years em seeking busca for de a um father. pai, em busca de um pai, Just seeking for a em busca de father. um pai, em busca de um pai. Nós precisamos valorizar o que temos e o que somos. We need to value what we have and what we are. Quando eu não valorizo, When I don't value, eu vou desprezar. I contempt. Quando ele chega cansado, When he's famished, ele chega também com fome. he is E also o hungry. Jacó, Then Jacob, ele já escutou a mãe falar várias vezes he already heard his mother saying sobre a bênção, about the blessing, sobre o maior servir ao menor. about the sobre a older, promessa do the younger ventre. serving the older. Mas até então a bênção está em Esaú, But then the blessing que is on chega Esau, cansado e com fome, that is famished and atraído hungry pelo cheiro do guisado de Attracted by the lentilhas e alguns small pães. of some stew. Olha para Jacó e diz: dai-me desse guisado para He que eu looks to coma. Jacob and asks, Estou give me, esfaimado. I'm hungry. O Jacó percebe a fraqueza do irmão. So Jacob sees there O a Jacó dá space. uma olhadinha para o seu irmão Esaú. Jacob looks at E o verso Esau, 31 ele diz: and on verse 31 he says, então disse Jacó: vende-me Jacob replied, first sell me hoje your birthright. a tua primogenitura. Sell me your birthright. Quando nós olhamos para Esaú, When we look to Esau, ele não valoriza he doesn't a value bênção ministerial. the ministerial blessing Quando that nós he olhamos had. para Jacó, When we look upon nós vemos as Jacob, perdas dos valores morais. we see the loss of moral values. Porque a moral de Jacó nesse Because momento, Jacob moral at que é the o seu moment, caráter, with his sofre, it's bad. porque ele quer uma coisa que não lhe pertence. Because he wants something that's not Não his. confunda a presciência de Deus com artimanhas minhas. You cannot make the mistake of the foreknowledge Não of confunda God a presciência as de Deus com me giving my jeitinhos ways to get there. brasileiros. You cannot think O that que God Deus will tem para give just Jacó, a way. Deus fará acontecer. What God has Mas for não dá um Jacob, direito a Jacó de abusar da fraqueza do irmão para tomar o que o irmão tem. what God has for Jacob, he will do it. It does not give Jacob's right to take it away. Chegue aonde você quiser chegar, You mas can- chega com fidelidade. You can go wherever you want to go, but doing things Vá right. longe, suba no mais alto do topo, atinja o topo que você quiser, mas chega com honra, com dignidade, com caráter, com fidelidade. You can go Não higher. minta para ninguém, não engane But ninguém, don't não se lie. fantasie para chegar no lugar que você quer chegar, porque Deus pode até permitir subir, mas para cair é rapidinho. God can allow you to go there, but then you Nenhuma can fall. casa construída em areia permanece. Not even a house that was built into the sand Eu vou esperar um pouquinho agora will para be aquele there. momento tão gostoso do glória misturado com alegria. I will give you a moment where you can give glory. Não aproveite das fraquezas das pessoas. Do not take advantages on the people's weaknesses. Não sei se eu posso usar uma frase. I don't know if I can say something here. Então tá bom. Tem muito crente malandro. There are a lot of people here that are like rascals. Os malandros da fé. People that are taking advantage of the others. Aproveitadores. They are taking advantages. Se aproximam para aproveitar. They get Querem near tirar just to proveito. take advantage. E se perceber que tem possibilidade por causa da fraqueza de alguém, rouba o que é do outro. And if they see that there is the possibility, they will steal what the other Diga, people a have. bênção quando vem de Deus The blessing when it comes from God, enriquece it e não makes us acrescenta rich, dores. will not give us pain, Mas bênção roubada but still the dá um blessing, prejuízo para a eternidade. there's such a loss Eu vou esperar for um pouquinho eternity. porque é um só para refletir, respirar. Põe a mão na sua consciência agora, You figura need de to linguagem, think now. e pergunte para você mesmo que o que você tem hoje veio pelas mãos de Deus ou pegou de alguém? And then you ask yourself if what you have today came by God's hands or you took advantage from someone else.
Tem um texto em Eclesiastes 3:15 que é uma máxima. There's a text on Ecclesiastes 3, verse 17. E lá diz assim: o que é And that says, what it is tempo presente on time present, passou. it's passed by. O que há de ser What will happen tempo futuro in the future também passou. already has passed. E Deus pede conta And God will ask us do que passou, about what que é happened passado. in the past. Em um texto só, Deus conjuga os 3 tempos e diz: estou vendo tudo, conheço tudo, vamos conversar. In just one verse, God conjuncts O the que é já present foi, o que é de ser também the já past, foi, e Deus pede conta and do the que se passou. future, Passado, and presente e He will futuro, ask num tempo us só. to explain what we did. Deus não tem amnésia, hein? God will not forget. Não precisa tomar remédio para memória. He doesn't have Alzheimer. Sabe de tudo, vê tudo, conhece tudo. He knows, O He tempo sees pode passar para mim e para everything. você, mas aquilo que para mim e para você já passou, para Deus é um eterno hoje, um eterno agora, um eterno presente. For God, everything is Momento eternal. de línguas estranhas e profecias, eu vou esperar o momento desse glória tão I'll give you a gostoso. moment for talking in other languages, prophetize, give glory. Jacó insiste. Jacob insisted. Ele não disse apenas vende-me. He didn't saw Ele even just disse first tell me. jura. He said swear. Porque ele é malandro, desculpa. Because he's falei a de rascal. novo. Porque ele sabe as palavras que ele precisa usar. He know the right Ele words that sabe he que um needs to juramento use. feito em nome do Senhor não pode ser quebrado. He know that an oath made Então in ele the vai name of na God cannot be questão broken. certa. Ele está dizendo, assina o contrato. So he says, sign the contract. Ele diz para Esaú mais ou menos assim, não precisa nem ler. He says like, you Só don't even need assina. to read, just sign it. O Esaú está cansado, As Esau is tired, está com fome. he's hungry. Lembra que eu disse, se você estiver cansado, Do you remember what I said? If you're tired, você está fadigado, you are like very insatisfeito tired, you are e unsatisfied, despreza. and then you Só que depois que você contempt. come, But after you você eat, descansa, you have refaz some a rest. força. You Aí você quer de have novo o your que você strength tinha e again. já é tarde. Then when you see what Parou you para lost, pensar? it is late. Cuidado com o cansaço. Be careful when Porque you're a Bíblia tired. tem uma promessa para aquele que está cansado. Because the Bible has Os a que esperam no promise. Senhor. He says, those that Os que wait on the esperam no Lord, Senhor. those that wait on the Os que Lord, esperam no Senhor renovarão as suas forças. they will renew Renovarão their as suas strength. forças. They will renew their strength. No dia do cansaço não se venda. When you are No dia do tired, don't sell cansaço não yourself. negocie o que você tem. Do No not dia do negotiate cansaço what não you have. despreze. No dia do cansaço Do not contempt não permita que what alguém you venha have. levar aquilo que você tem, que é um privilégio, é primordial. No dia do cansaço espera no Senhor. Ele vai When you renovar are suas tired, forças. wait on the Lord. He will give your strength again. Mas Esaú está tão cansado But Esau was so tired que ele não pensa. that he wasn't Ele thinking não vai right. refletir. He's not reflecting. Então ele olha para Jacó e diz assim, So he looks to Jacob and verso says, de número 33. verse 33. Então disse Jacó, jura-me hoje. Then E Jacob jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Then Jacob said, O verso 32, e disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Esau said, look, I'm about to die. What is good the birthright to me? Ele não tá pensando no que ele tem. He's not thinking about Ele what está he has. cansado, He's tired. ele está com fome, He's hungry. ele está insatisfeito, He's contempt. ele está fadigado, He's very, very ele tired. está desprezando. He's contempting this. Valores Values dentro da casa inside the de house Isaac sendo desprezados. of Isaac's house being contempted. O Jacó não tem valores morais porque abusa da fraqueza do irmão. Jacob doesn't have moral values. Ele pede para o irmão jurar. He asks his brother Ele to pede pro make an irmão oath, vender. to swear. He asks your brother to E ele sell. se aproveita disso. And he takes advantage of it. Vá comigo ao capítulo 27. Let's do the chapter 27. Do verso 1 até o verso 5, Verse 1 to verse 5. fazendo o resumo do que está aí. Just giving a resume of what's Isaac here. chamou Esaú e disse, Isaac called Esau and told, pega as suas ferramentas de caça, get your equipment, vá ao campo, go to the open country, traga-me um guisado, hunt some wild game for muito me, saboroso, prepare me the kind of aquele que taste só food, você sabe fazer, the one that just you know how e eu to do, vou comer. and I'm going to eat. Quando eu estiver satisfeito, So when I'm a satisfied, minha alma estiver satisfeita, when my soul is satisfied, eu estenderei a minha mão
I will put my e hand, liberarei sobre ti and I may give a to you bênção profética. my blessing before I die. Confere o que é a bênção profética Please check what is the nos prophetical versos blessing. 28 e 29 do capítulo 27. Verse 28 and 29. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. May God give you heaven's dew and earth richnesses, and abundance of grain and new wine. Sirvam-te os povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, benditos sejam os que te abençoarem. May nations serve you and people bow down to you. Be Lord over your brothers, and may the sons of your mother bow down to you. May those who curse you be cursed, and those who bless you be blessed. Esaú tinha o direito da primogenitura, Esau has the right of the firstborn, a bênção da the primogenitura blessing of being the e firstborn, a bênção profética. and the prophetical blessing. Ele desprezou a primeira bênção, He contempted the first blessing, mas a segunda bênção but the second blessing foi roubada, was steal from foi him. furtada. Was steal from him. O número de malandros aumentaram. The number of rascals just increased. A mamãe entrou em cena. Little mommy just entered. Quando Isaac falou com Esaú When Isaac spoke to Esau, o que faria com ele depois de sua alma saciada, what would do with him after he was good, Rebeca estava escutando tudo. Rebecca was listening everything. Linguagem nossa, As we say, atrás da porta. just behind the door. Ela não estava orando, She wasn't praying. ela estava escutando. She was just Ela não sneaking estava around. orando, She wasn't praying. ela estava escutando. She was sneaking around. Então ela chamou Jacó, So she called Jacob, verso de número 6 a seguir, verse 6, e contou o relato para Jacó. and told to Jacob Então ela what teve he uma heard. ideia. So she had just Meu this Deus, que idea. ideia. What an idea. Vá ali no quintal, pega 2 cabritos dos melhores que tiverem. Go there, get 2 animals. Traga-os para mim, eu farei o guisado. Bring it to me that I will Tu levarás make the a food. teu pai, You will take this to your father, e ele te abençoará. and he will bless you. Olha os valores, Look the values. tudo perdido. All lost. Quem orava não está orando, Who was praying isn't praying anymore. quem respeitava não está Who respeitando. respected isn't respecting anymore. A mentira entrou dentro dessa casa, There is a lot of lies o inside engano this entrou dentro house, dessa a lot of casa, mistakes, a traição entrou dentro dessa treason casa. inside of this house. Ninguém teme mais a Deus. Nobody more fears Está God. tudo bagunçado. It's all like a mess. E é a casa de um patriarca. And it's the O house seu of, nome the, é Isaac. of Isaac. Jacó olha para sua mãe e diz: mãe, Jacob looked to her and says, Mom, esta bênção tem cara de maldição. this blessing looks like a curse. Papai vai descobrir e vai sobrar para mim. Daddy will discover and then I will pay the price. Ela disse: caia sobre mim a maldição. He said, if this happened, this curse can be Isso é um pecado upon me. consciente. This is a conscious sin. Eu sei que está errada, mas eu estou fazendo. I know that's wrong, but I'm Eu doing. sei que não é certo, mas estou fazendo. I know it isn't right, but I'm Eu não estou doing. preocupado com os prejuízos. I'm not worried about Eu what I'm vou going to fazer. lose. I'm going to do it anyway. Existem coisas na nossa vida There are things in our lives que são irreparáveis. that we cannot fix. Eu vou repetir, existem coisas na nossa vida There are things in our que lives são that irreparáveis. we cannot fix. Nós fomos, We were, nós erramos, We made a nós mistake. pecamos, we sinned, depois voltamos and then we came para a back igreja, to church diante de Deus, before God, para Deus consertar so God can aquilo fix que nós what we did, pecamos. what we sinned. Tem coisas que Deus não vai consertar. There are things that God won't fix. Tem coisas que você vai levar para o resto da sua vida. There are things that you're going to carry with you until you die. Eu vou esperar um pouquinho. I'm going to wait a little bit. Por isso, pense no que você está fazendo. Because of that, Pense think como você está about your, construindo o your seu lar. actions. How Pense you're como building você your está house. construindo a sua família. How you're building your Pense como family. você está construindo o seu ministério. How you're building Pense your como você está ministry. construindo os seus valores. How you're building your Porque tem values. coisas que você não vai conseguir resolver mais. Because there are things that you cannot Serão be able marcas to e manchas fix. para o resto da sua vida. Will be like marks on your lives forever, on your life forever. Então Rebeca tem uma ideia. So Rebecca had this idea. Fica tranquilo, Jacó. Be still, Jacob. 2 cabritos. 2 animals. Eu pego a pele do cabrito.
I will get the Colocarei animal na skin. sua nuca, no seu I will pescoço, put on your neck. e colocarei também nos seus braços. And I will put you on your arms. Eu vou no guarda-roupa de Esaú. I go to Eu vou Esau's pegar wardrobe. vestes de gala dele. I will get his clothes. E você vai se vestir com a veste And dele. then you wear E yourself você vai with ficar this. semelhante a ele. And then you look like Seu him. pai está cego. Your father's Ele blind. perdeu a visão. He lost his sight. Ele não consegue discernir He mais. cannot see anymore. Ele só consegue apalpar e ouvir. He can just touch Mas ele and não hear. consegue mais ter a visão. But he cannot have Só sight que ela anymore. esqueceu But she forgot que o pai que não vê that the father that é o can see terreno, is the father on earth, não é o celestial. not the heavenly father. O celestial vê tudo. Heavenly Father sees Tem all. olhos por dentro e olhos por He fora. has eyes Está inside sobre and os out. maus e os bons. He's over the good and Percorre the toda a evil. terra. He goes Conhece around all the segredos earth. íntimos. He knows all the Conhece o que está secrets. dentro do coração. He knows what is inside your Conhece heart. o que é falado numa recâmara, He knows dentro de what um is quarto. speaking inside Sabe a o que nós small falamos place. nas madrugadas deitado na nossa He knows cama. what we think in our Sabe o beds. que nós mandamos via WhatsApp. He knows what Sabe we o que a send gente through manda via messages to Messenger. texts. Sabe o que a He gente knows what está you send on mandando via Facebook, e-mail. on Ele email. conhece todas as astutas ciladas do nosso coração. He knows all that our heart Tem is muita thinking. gente tramando muita coisas às ocultas, mas Deus vai fazer a casa deles caírem, There are porque Deus não vai aceitar que alguém consiga alguma coisa de forma ilegal, principalmente quando o assunto é reino e obra de Deus. There are people thinking bad things, but God will not allow them to fulfill their plans. Mostly when talking about God stuff. É triste o que eu vou falar, It's sad what I'm going to tell mas you. tem muita gente ilegal. But there are a lot of people that are illegal. Tem muita gente vivendo uma vida ilegal. There are a lot of people living an illegal Tem muita life. gente que dentro da casa dele ou dela. There are a lot of people Tem that coisas inside its legais. own house there are E illegal quando você things. tem coisas ilegais, And when you have this você kind dá of legalidade. things on your house, you are illegal. é triste pensar isso. It is sad to think about. Quantos pastores ilegais, How many illegal pastors com ministérios ilegais, with illegal ministries, com igrejas ilegais, with illegal churches? porque a igreja não é dele, mas ele pegou. He preached it. O ministério não é dele, It's not his mas ele ministry, pegou. but he preached it. A bênção não é dele, It's not Mas his ele blessing, pegou. but he preached pegou it. uma carona na bênção de alguém. He got a ride No on momento someone's oportuno, ride. deu a rasteira que tinha para dar, ficou com tudo. He took advantage and took it all for Isso vai him. custar caro. This is going to cost a lot. O dia do acerto de conta está chegando. When God Eu não called, quero estar it's nessa going pele. to cost a lot. Eu não quero ser cabrito. I don't want to be on that meeting. Tem muita gente com o ministério de cabrito. There are a lot of things with the wrong ministry. Essa é uma linguagem bem atípica. Porque This is quando like a existe uma different coisa language. ilegal, o nome é cabrito. Bom dia. Provoque 2 ou 3 pessoas que estão animadas do seu lado, falando em línguas estranhas e profecia, e diga: não tenha cabritos na sua casa. Tell everyone that is near to you, don't have a goat Não at your tenha house. cabritos na sua casa, não tenha cabritos na sua família, não tenha cabritos na sua empresa, não tenha cabritos no seu ministério, não tenha cabritos na sua congregação. Não viva assim. You cannot live like Jacob. Viva debaixo who da bênção de stole Deus. a goat and made a mistake Viva of his brother. debaixo da bênção de Deus. Live under the blessing of God. Você pode estar no deserto, numa tenda, mas se tiver da bênção de Deus, é o melhor lugar do mundo. You can be on a desert, on a tent. Dorme bem, But if acorda you're with God, bem, it's come good. bem, bebe bem, calça eat, bem, veste sleep, bem. eat, Não tem wear. muita coisa, é uma tenda só. Mas se tiver debaixo da You may bênção de only Deus, have está no one melhor tent, lugar. But do if it's mundo. under the blessing of God, it's good. It's the best place ever. Diga o Jacó, Jacob, diga o Jacó, you can say Jacob, o cabrito, the goat. foi falar com o pai. Jacob the goat went to speak to his father. Confere comigo. Look with me, please. Check with me. 27:19. Verse 19, chapter 27. E Jacó disse a seu pai. Jacob said to his father, Vou fazer uma pergunta. I'm going to ask you something. Quem disse ao pai? Who said to the father? Quem disse ao pai? Who said to the father? Jacó, diga Jacó. You can say Jacob. Então é Jacó que está falando? So it's Jacob that said. Então é Jacó que está falando? So it's O Jacob que that's Jacó speaking falou? here. What Jacob said? Eu sou Esaú. I am Esau. Aí fica difícil. Aí o cabrito aumentou. So he's like a goat here. Ele tem uma bênção da primogenitura que não é dele. He has a blessing of the firstborn that isn't him.
Ele tem pele de cabrito na nuca e não é dele. He's wearing a goat Ele tem skin pele de that's not cabrito him. nos braços e na mão e não é dele. He has a goat skin on his arm Ele that's tem not vestes him. de gala que é de Esaú, não é dele. He's wearing a clothes that's not him, it's from Ele Esau. diz que é Esaú quando não é. He says that he's Isso é Esau, uma vida but de he falsidade. isn't. He's a fake life. This is a fake life. Vou esperar um pouquinho, porque agora... I'm waiting a little bit because Pode right pôr um now... fundo musical aí, senão... Daquele de terror. Não. Can you play some horror movie Do juízo, da background, trombeta please? tocando. Onde nós queremos chegar com falsidade? Where do you want to get being fake? Onde a nossa família vai chegar com mentiras? Where our Com family will enganos? get lying? Porque às vezes tem um na família que é Jacó, Sometimes there are families like Jacob families. mas às vezes a família toda é Jacó. But sometimes the whole family is like Jacob. É uma concorrência para ver quem engana mais. They are like arguing to see who is better. Who's better, Jacob? E essas pessoas acham que Deus não está vendo isso. These people think that E elas God's not querem seeing. cultuar e adorar e sentir a presença de Deus And como they se want fosse to tudo normal. worship and come here like Quer dizer que a it gente was tem que pagar normal. um preço terrível para sentir a presença de Deus e o outro vive enganando e que, aleluia, So we pay the faz o price céu to feel the descer, presence só of se for para God, and the matar. other just want to come here worship, being all wrong. Uma hora o pai puxa a corda, viu? A time will come when E se God tiver no will ask pescoço, for it. já um eras. Portanto, precisamos tomar muito cuidado com valores e como estamos edificando e construindo a nossa casa e a nossa família. Therefore, we need to take care of how we are building our house and our family. Mãe que ensina seus filhos a mentirem. There are mothers that are teaching their sons to Ou lie. pais que concordam com filhos que enganam. There are fathers that agrees with their children Esposa que engana o taking marido advantage. There are wives para beneficiar o filho. taking advantages of the husband Essa to benefit casa the está em son. ruína. This house is like broken. E nós sabemos que Deus odeia o divórcio, sim ou não? We know that God E hates the somos divorce. totalmente contra o divórcio, sim ou não? And we are totally against divorce. Mas o divórcio não começa só com adultério. But the divorce doesn't start O even divórcio with começa adultery. com mentiras, com Divorce enganos, starts with com lies, falsidades, with com mistakes, quebras de being princípios, fake, com quebra de honras, with loss com of falta de principles, verdade, com olho no olho, with com lack of diálogo, com truth. palavra certa. E isso destrói uma família. All these things destroys a family. Isaac disse a Jacó: Isaac said to Jacob, como você chegou tão rápido? "How did you get here so fast?" O Jacó disse: Then Jacob said, o Senhor Deus a quem tu serves "The Lord who you serve enviou ao meu encontro. gave me success." O nome do Deus a quem ele serve chama Rebeca, que está lá dentro, falou assim: vai no quintal e pega os cabritos. The name of Jacob's God here was Rebekah that orientated him. Em nome de Deus, até mentira vale, você viu? In the name of God, he even lied. Ixi, meu pai, para que falar um negócio desse? Why to say this? Quantos crentes pirata, How many here are acting like em pirates? nome de Deus, até mente? In the name of God, they are Enganam em lying. nome de Deus. Usam até a Bíblia They use even the Bible para enganar alguém, para mentir para alguém, para to lie sobressair to sobre alguém. someone, to take advantage. Daqui a pouco Jacó escuta o seu pai falar assim: és tu mesmo Esaú? Then Jacob hears, Verso 24. says, "Is E disse: you és Esau? tu Are you meu Esau? filho Esaú mesmo? Are you really Esau, my son?" E ele encheu o pulmão de ar, encheu a boca e disse assim: eu sou. Then he got a lot of air in his lungs and said, "I am." Lá na eternidade o pai pegou uma caneta celestial e assinou: então seja. There on eternity God signed it. Vamos Then ver se você be. vai aguentar. Let's see if you're gonna support. Diga ao seu vizinho: Tell the brother near to you. quando você quer ser. When you want to be. Diga ao seu vizinho: quando você quer ser When you want to be aquilo que você não é, that you aren't. você vai viver You will live aquilo que você quer ser. that you want to. Diga: Jacó é Jacó, Esaú é Esaú. Jacob is Jacob. Esau is Esau. Jacó não é Esaú. Jacob it isn't Esaú Esau. não é Jacó. Esau it isn't Jacob. Diga: mas quando Jacó But when Jacob quer ser Esaú, wants to be Esau, vai viver he will live a vida de Esaú. Esau's life.
Na rota da fuga ele foi para a casa de quem? When he was Labão. running away, he Ficou went to quanto tempo na Laban's casa de house. Labão? 20 anos. He lived there 20 Foram os years. piores 20 anos da vida dele. The worst 20 years of his life. Sabe por quê? Do you know Porque why? ele era Esaú. Because he was living like Esau. Quando você é Esaú, tem um Labão te esperando. When you are Esau, there's a Laban waiting for you. Labão enganou Jacó mais de 10 vezes. Laban E deceived todas as vezes que Jacob more Labão than 10 enganava times. Jacó, que Jacó ia reclamar, parece me escutar Labão falar assim, mas qual é o seu nome? And all the times that Jacob was complaining to Laban asked him, "What's your name?" Diga, as misericórdias do Senhor You can say the mercy of God são novas are new a cada manhã. each morning. E foi numa manhã, And was in the one numa morning travessia de um val, when he was just que o traveling. Senhor The Lord abraçou Jacó, holds Jacob, olhou bem nos olhos de Jacó look inside his eyes, e disse para ele, confessa o pecado agora. and told him, "Confess your sins right now. Ai, abre o coração e confessa o pecado Open up your agora. heart and confess your sins right now." O que o senhor quer saber? Qual é o seu nome? What do you want to know, sir? What's your Qual é o name? seu nome? What's your name? Qual é o seu nome? What is your name? Qual é o seu nome? What is your name? E como é Deus que está perguntando, não dá And para as falar it's assim, God é Esaú. asking, you cannot lie. É Deus que está perguntando, não dá para mentir. When it's É Deus God que está asking, you cannot perguntando, então lie. tem que tirar da nuca a pele de cabrito, You need porque to ele não remove consegue the goat orar. Quem of tem the pele de cabrito não skin. consegue olhar para cima, The skin porque se goat. olhar para cima vai revelar a falsidade, então ele não consegue orar. Quem tem pele de cabrito não consegue abraçar, porque o abraço é falso, não é verdadeiro. Quem está vestido de veste de gala, que a gala é de Esaú, tem cheiro de Esaú, então não tem cheiro de Jacó, também não pode entrar em comunhão por causa do cheiro, que o cheiro que vai exalar não é o de Jacó, da adoração, mas é do Esaú, que é do campo. Quem é da tenda não pode pegar aquilo que é do campo, quem é do campo não pode pegar aquilo que é da tenda, então não dava para ele entrar na presença de Deus. Agora Deus vem até ele, já que você não pode subir até mim, eu desço até você. Agora novas são a cada manhã as minhas misericórdias. Qual é o seu nome? When God asks, "What's your name?" we need to remove the goat skin. Because if we wear the goat skin, we cannot be true. And God asks again, "What's your name?" Jacó It's Jacob. é o meu nome. Jacob is my name. A vida dele nunca mais foi a mesma, His life was never the same depois que ele confessou o nome. after he confessed his sins. Os valores His values, precisam ser valorizados, the values need to be valuable, preservados. preserved. Guarde a sua casa, Keep your house guarde a safe. sua família, Keep your family safe. guarde o seu coração. Keep your heart safe. Não tenha nada de ninguém, Don't não take pegue nada de anything that ninguém. is from anybody. não derrube ninguém. Espere a bênção de Deus Wait on the Lord. para a sua vida, a sua casa, a sua família. Wait the Deus Lord abençoe. blessing for your life. God bless you.